noite. Meu nome é Mirielle de Oliveira Almeida, eu sou extensionista rural no Escritório Municipal da EPAGRE de Sombrio e nas palestras anteriores os pesquisadores relataram ações importantes para que os bananais atinjam altas produtividades. Estas ações, em conjunto com outras que eu irei relatar, compõe o SPDH aplicado à bananicultura. Nós vamos conhecer a experiência de Sombrio com SPDH nesta cultura perene. É na propriedade do João Batista e da Tailine. Temos outras experiências também em outras propriedades do município. Nessa primeira foto, nós percebemos um bananal jovem, representando um histórico da região de como são implantados os bananais. O que é costumeiro fazer? Implantar sem análise de solo. Às vezes se faz uma cova e corrige com calcário e cama de aves dentro da cova, outras vezes não, apenas se abre um buraco, coloca a muda e deixa para jogar o calcário superficialmente, assim como os adubos solúveis e a cama de aves, mas sem saber como está a fertilidade daquele solo. Se é uma mata nativa, ela passa por queimada antes, se tinha fumo na área ou se tinha outra cultura como maracujá, não se sabe como estão os níveis de nutrientes, nem a toxidez de alumínio, nem a acidez do solo, simplesmente se implanta a muda. Então esse aqui é um bananal em desenvolvimento que foi passado herbicida para se controlar o mato. Depois são conduzidos, se desbrotando, deixando 2, 3, 4, 5 brotações, nós podemos observar aqui nessa foto, e aí começa-se a fazer as pulverizações para controle da cigatoca amarela, a colocar cama de aves, calcário, adubos solúveis, químicos, sem saber a necessidade desse solo. Quando a cultura começa a emitir o seu cacho, ali aproximadamente com um ano e 3 meses, depende do clima, depende como ela reagiu àquela fertilidade do solo, ela encontra-se altamente desnutrida. E mesmo a prata catarina, que ela tem uma tolerância ao mal do Panamá, ela costuma adoecer. Isso está acontecendo bastante nos bananais da região. Então aqueles que foram implantados sem nenhuma análise de solo prévia, sem nenhum preparo da correção da fertilidade e a planta cresceu sem suprir as suas necessidades reais de nutrição, ela costuma adoecer de mal do Panamá, mesmo sendo a prata catarina. E nós vemos aqui nessa foto que é um solo com bastante samambaia e a questão do controle com herbicidas ainda piora a situação, porque há uma destruição de toda uma microbiota que faria o controle natural da doença nesses solos. E o que é esse SPDH que eu estou citando? É o sistema de plantio direto de hortaliça. O princípio central é a promoção do conforto da planta, tendo como base minimizar esses estresses nutricionais durante o crescimento dela, evitar o excesso de sal. O que provoca excesso de sal? Uma adubação descontrolada, desenfreada, sem se saber a real necessidade da cultura. O estresse de temperatura, luminosidade e pH. Temperatura e luminosidade são estresses naturais aqui para a nossa região, nessa cultura que é tão tropical. Já o pH nós conseguimos controlar também com uma correção através da análise de solo. Então, desses estresses que eu citei, nós podemos controlar 3, 2 estão fora do nosso controle. A nutrição da planta adequada às condições ambientais, reservas nutricionais do solo e aparência da planta. Então, o que nós estamos fazendo? Observando a planta em estado de baixa atividade fisiológica e alta atividade fisiológica. Aqui na região sul, ela não tem uma fisiologia uniforme durante todo o ano,
devido às baixas temperaturas que acontecem durante o inverno. Então, evita-se aplicar adubação química nesse período do ano. Concentra-se a adubação química durante o verão e no inverno nós estamos fazendo adubação orgânica devido a essa questão da liberação lenta de nutrientes. A rotação de cultura com adubos verdes. Então nós vamos ver aqui através de fotos a implantação de adubos verdes antes da implantação das mudas. E adição de matéria seca superior a 10 toneladas por hectare ano. Por que 10 toneladas por hectare ano? Porque essa quantidade de palhada, ela provoca um aumento real, um incremento real de matéria orgânica nesse solo ao longo de um ano. Essa matéria orgânica, ela é responsável por aumentar a diversidade biológica e um controle dessas doenças de solo, como mal do Panamá, questões de nematóide, conforto da planta em relação à temperatura, diminuição da erosão, entre vários outros benefícios. Os princípios devem e podem ser aplicados na bananicultura para se promover a saúde das plantas, possibilitando que o pomar tenha condições de atingir o seu máximo de potencial de produção. Então, este daí é o objetivo dessas práticas do SPDH. Potencial de produtividade da prata catarina é de 20 toneladas por hectare por ano. A produtividade média aqui no sul do estado é de 10 toneladas por hectare ano. Então, existe aí um potencial para se aumentar a produtividade de toda uma região. São bananais, em sua maioria, antigos, né? Essa média de produção se deve muito a isso. E aqui eu estou falando da prata catarina, de bananais jovens. Então, conforme esses bananais forem derrubados para a implantação de um novo bananal, é importante que o bananicultor entenda que a análise de solo é o primeiro passo juntamente com a adubação verde, e nós vamos ver aqui como o João Batista fez isso. E esse SPDH é uma constante construção na propriedade, não só na propriedade, como na cultura em si. Nós não temos ainda, foi lançado o livro do SPDH agora em 2019, temos 20 anos de trabalhos em diversas hortaliças, trabalhos consolidados que estão sendo replicados em diversas propriedades. No entanto, na fruticultura temos algo mais sólido no maracujá, e na banana nós estamos aí construindo essa história. Dentro da propriedade também, hoje ele está em um patamar que evoluiu bastante em 3-4 anos, mas ainda tem muito a melhorar. Então aqui nós temos a propriedade do João Batista e da Tailine, ali a SC 449 que vai para Jacinto Machado e a entrada da comunidade Morro do Cipó. Nós temos ali marcada a casa de embalagem que ele construiu agora em 2020, através de projeto de crédito elaborado pela Epagre, e o Bananal A é um bananal implantado em 2017 com SPDH, o Bananal B sem SPDH e o Bananal C com SPDH agora em 2020. O que nós fizemos lá na propriedade? Nós seguimos esse calendário do bananicultor. Nós elaboramos esse calendário para que o bananicultor consiga organizar suas ações ao longo de um ano. Então, em janeiro, fevereiro e março, é o momento de implantar quebra-ventos, como eucalipto, pinheiro casuarina, espécies arbóreas nativas e frutíferas. Em março, abril e maio é a época ideal para coletar solo, porque também é a época que tem o programa do governo troca-troca de calcário. Então, com essa análise de solo, é possível o produtor pagar apenas o frete e adquirir a quantidade necessária para a correção do seu pomar. Em junho, é o momento de fazer a incorporação em área total ou em covas, porque aí dá tempo dessa análise chegar com
30 dias. Julho, agosto, setembro, semeadura ou plantio de adubos verdes de inverno, como a aveia preta, a espérgula, a ervilhaca e o nabo forrageiro. Em novembro, dezembro, é o momento de fazer a demarcação das estradas com distância de 30 metros para que facilite a pulverização de produtos convencionais ou orgânicos na aplicação de cigatoca amarela. Vem o plantio das mudas em espaçamento 2,5 por 2,5 ou 2,5 por 3. No ano seguinte, fazer uma adubação parcelada em 4 a 5 doses durante o verão, já que nós sabemos que é o momento que elas estão mais ativas fisiologicamente, e nunca aplicar apenas 1 ou 2 doses, parcelar o máximo possível. Depois vem a condução das famílias. É importante manter a densidade, somente mãe, filha e neta, ou em bananais mais antigos, manter um número adequado de plantas, 1.300, 1.500 plantas em 1 hectare. Aqui nós temos o exemplo de quebra-vento formado por eucalipto. Este é o pinheiro casuarina, muito usado aqui na região. E ali é um exemplo com bambu. Eu recomendo que se faça valetas dos dois lados desse quebra-vento para controlar o crescimento deste bambu. Aqui nós temos a primeira ação do João Batista. Ele coletou o solo do Bananauá e nós vimos ali que o pH em água era 4,8 e a presença de alumínio tóxico a 17%. Então nós fizemos a incorporação de calcário em toda a área para que esse pH se elevasse para 6, atingindo a neutralidade, que é o ideal para a cultura. Em 2019, ou seja, 2 anos depois, nós fizemos análises na área A, na B e na C. Ali em cada linha é uma análise de solo dessas áreas nessa ordem, A, B e C. Então, na área A, que era 4,8 em 2017, o pH se elevou para 5,5. Na área B, em 2017, ele implantou o bananal também, mas ele não fez análise de solo naquele momento. E aí, em 2019, quando ele resolveu fazer, ele observou que ainda era bastante ácido. Enquanto o bananal A já estava começando a atingir a neutralidade, o B ainda estava extremamente ácido. E a gente via isso observando as plantas. Elas estavam adoecendo muito, estava a maioria morrendo de mal do Panamá, enquanto o Bananauá implantado no mesmo momento estava viçoso, estava com doença controlada, E só que o calcário nesse Bananal C foi espalhado somente superficialmente depois que as mudas foram implantadas. E aí no Bananal C ele estava com intenção de fazer um novo bananal e ele quis fazer como no A. Ele fez análise de solo antes das mudas chegarem. E aí a gente já constatou ali que o pH era 5,2 e que existe um alumínio tóxico de 4%. Então, essa aqui é a área A do bananal que foi implantado com SPDH, foi passado um subsolador, depois se espalhou calcário, cama de aves de acordo ali com a análise de solo, ele incorporou tudo, fez as covas em meio à semeadura de aveia. Então, em julho daquele ano, de 2017, ele colocou aveia em toda a área para fazer adubação verde, para formar palhada. Ali era a aveia em crescimento e depois da aveia, era primavera, ele semeou a espérgula. Então, nós podemos perceber ali no meio da espérgula algumas mudinhas já implantadas e aqui na próxima foto, a mudinha no meio da espérgula em pleno desenvolvimento, o solo todo corrigido, então formou uma boa palhada. Aqui na foto da direita nós percebemos palhada de aveia com espérgula e já é o mato de verão vindo após o inverno. Aí é o bananal com 9, 10 meses,
um bananal que começou a produzir com essa idade, viçoso, vigoroso, em pleno desenvolvimento. Estava se fazendo controle de sigatoca, assim como no outro bananal B, que eu vou mostrar uma foto mais adiante para vocês, mas o bananal B a gente vai perceber que está bastante diferente. A sanidade, a saúde das plantas não está compatível com esse bananal do bananal A. E aí está a comparação. Os cachos de primeiro ano, eles costumam ser pequenos. A gente vê cachos maiores, com maior número de pencas, mais pesados, a partir do segundo, terceiro ano. Mas a gente percebe a saúde das plantas. Do lado esquerdo, área com SPDH, bananal A, e do lado direito, área sem SPDH, implantados na mesma época. No entanto, foram conduzidos de maneira completamente diferente. O bananal B é daquela maneira costumeira que eu citei para vocês lá a princípio. Já o bananal C, ele não quis fazer a maneira costumeira, ele quis fazer de cara a SPDH. Usou mudas de qualidade, usou análise de solo, fez uma correção de área total e aí já era verão. Ele implantou em dezembro, ele deixou para iniciar esse trabalho na área mais tardiamente. Então, em vez de colocar aveia e espérgula, ele colocou milheto. E aí nós temos a mudinha em meio ao milheto. Mais tarde, ele roçou o milheto. Então, uma alta quantidade de palhada aí nesta área. As mudas em pleno desenvolvimento. Vamos lembrar que nós passamos por um período de estiagem que foi um estresse a mais para as plantas aqui da região. Então, essa palhada, ele relatou várias vezes que resguardou muito a umidade do solo desta área e que sem esta palhada a situação para as mudas teria sido muito pior. A gente sabe que precisa da umidade para que a planta absorva os nutrientes adequadamente. Então, no segundo ano de produção daquele bananal A, nós temos uma produtividade média de 14 mil quilos por hectare ano. Aqui é a casa de embalagem que foi construída esse ano, ela continua em construção, ali o João Batista Possamay. Então era isso, eu quero agradecer ao Darlan, ao Jamil, ao Leandro, ao Marcelo Zanella por compartilharem conosco essa ferramenta tão eficaz que é o SPDH, que nos possibilita trabalhar a campo com as famílias catarinenses, e eu espero que ele cresça cada vez mais para se atingir outros estados e regiões do país, do mundo. E agradeço pessoalmente também a Leila Pio, que foi a minha orientadora de mestrado. Eu fui a primeira orientada dela na UFLA e ela foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de trabalhar com bananicultura. Então, muito obrigado